Pública Segurança da Creuza. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores operações contra o tráfico de armas aqui no Brasil. Para mim, a melhor e a maior de todas. Principalmente porque ela fez acontecer uma palavra que é muito importante para a segurança pública e, na verdade, é o primeiro passo para a segurança pública acontecer. Essa palavra se chama integração. Repito, integração. Nessa operação em questão, a integração foi Brasil, Paraguai e Estados Unidos. E no Brasil, a integração foi entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e as polícias civis. Então, excelente só pela palavra. É o único caminho para a gente aqui no Brasil conseguir algum resultado positivo. O único caminho se chama integração. E ela deveria ser mais ampla do que isso, não apenas nos órgãos de segurança pública, mas entre os órgãos de segurança pública, o judiciário, o meio político. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Todas as pastas, porque segurança pública ela é um resultado de todas as pastas. Ela não é o primeiro degrau. Ela é um resultado da aplicabilidade das políticas públicas. Se segurança pública vai mal e todo mundo costuma colocar o peso de tudo que dá errado na segurança pública, é porque antes da segurança pública as demais pastas não estão funcionando como deveriam ser. Ou seja, não existe aplicabilidade das políticas públicas e isso é um papel do Estado também. Enfim, essa operação começou numa abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal na Bahia. Os policiais acharam, nesse veículo que foi abordado, 23 pistolas e 2 fuzis. E o que chamou a atenção foi a nacionalidade das pistolas. Croácia. 23 pistolas que vieram da Croácia. E isso chamou a atenção desses policiais que abordaram o veículo. Agentes da Polícia Rodoviária Federal numa abordagem simples, vocacionada. E isso aqui, essa abordagem simples, é o papel principal, o mais importante dentro do ambiente de segurança pública, dentro da ostensividade. A melhor maneira de fazer ostensividade, e isso inclusive é matéria de pesquisa, né, de grandes academias em relação à metodologia de policiamento. Qual seria a melhor metodologia de policiamento? Uma viatura baseada ou uma viatura patrulhando? Bem, é constatado cientificamente que uma viatura patrulhando e abordando, ela é bem mais eficaz do que uma viatura parada, engessada em um local. Né? É muito criticado, inclusive, por alguns pesquisadores da segurança pública, que essa metodologia onde uma viatura fica parada, fazendo essa ostensividade parada, sem a movimentação, é chamada de metodologia do espantalho, né? Ela fica parada ali para espantar. Enfim, infelizmente isso não acontece. Isso não é efetivo, não é eficaz e não é eficiente. Então, foi entendido, né, por grandes pesquisadores na área da segurança pública, que é uma ciência, que uma viatura em patrulhamento e abordando, ela produz mais visibilidade e também resultados em relação ao combate ao crime, o combate diário. Isso se chama policiamento ostensivo. Então, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, que são polícias de ostensividade, esse é o principal papel, a abordagem. O policial vocacionado que está ali, aborda o veículo, pede para todos saiam do veículo, revista o veículo, e vocês vão entender no final desse vídeo como é importante uma boa revista, como é importante que o cidadão coopere com o policial no momento da abordagem, que o policial tenha educação, mas tenha firmeza e faça seu papel, tenha interesse, tenha vocação para fazer uma boa abordagem, para interpelar aquelas pessoas que estão sendo abordadas de maneira educada, mas interpretando, observando o perfil daquela pessoa ali, porque, cara, o policial que está na rua todo dia abordando, seja policial militar, policial rodoviário federal, esse cara, ele tem um perfil
psicológico muito interessante, porque ele consegue te olhar e saber quando você está falando a mentira, quando não é mentira, quando você está tentando titubear de uma situação, e aí puxa o fio e chega no objetivo. Foi exatamente o que aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal nessa abordagem na Bahia. Certo? É muito importante. E aqui eu diria, fazendo uma vírgula, que se todas as polícias no Brasil estivessem fazendo o ciclo completo de polícia, as coisas seriam bem melhor, né? Tudo seria bem melhor. As coisas seriam bem melhores mesmo. Sabe por quê? Porque pensa bem, o único país no mundo que não faz o ciclo completo de polícia é o Brasil. Não é possível, é um absurdo, né? 2025, fevereiro de 2025, a gente não consiga fazer, né, ter esse papel dentro da segurança pública. E tudo isso começa no Congresso. É no Congresso Nacional, é na Casa Bicameral que essa ação deve ser tomada. Mas engraçado, eu não escuto ninguém falar sobre isso. Eu não escuto nenhum governador falando sobre isso, nenhum prefeito dos mais de 5 mil municípios do Brasil. Eu não escuto ninguém lá na Casa Bicameral, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, que entre nesse assunto, seja de esquerda ou de direita, tanto faz, direita ou esquerda, né? Asas do mesmo pássaro. Ninguém se movimenta para isso. E enquanto não acontecer o ciclo, a nossa segurança pública não melhora. O dia que acontecer o ciclo, vocês vão perceber o resultado, porque vai ser direto na vida do cidadão brasileiro. Mas, eu não sei, assim, uma crítica, eu sou funcionário público aposentado, mas em primeiro ponto, eu entendo, né, de repente, de maneira bem louca e absurda, que o perfil do funcionário público efetivo, do servidor público efetivo, aquele cara que fez concurso para entrar nos órgãos de segurança pública, um grande exemplo, é o seguinte: eu quero fazer a manutenção dos meus privilégios porque eu fiz um concurso. Só que a administração pública ela trabalha para o cidadão, é o único escopo dela. Se ela não trabalha para o cidadão, ela não tem por que existir, ela não tem motivo de existência. Então, para mim, ninguém toca nesse assunto, o ciclo completo de polícia, apenas para a manutenção dos seus privilégios. E ponto final. Bem, mas a gente depende do nosso Congresso Nacional, que nesse assunto ninguém toca. Todo mundo só sabe criticar a segurança pública, mas ninguém faz nada nesse sentido para tentar mudar um pouquinho. Então vamos elogiar, porque essa operação aqui ela foi resultado de um excelente trabalho que começou por policiais vocacionados. Foram agentes da Polícia Rodoviária Federal, mas poderiam ter sido policiais militares numa abordagem aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. É um exemplo. Bem, então essas pistolas chamaram a atenção pela nacionalidade. Croácia. 23 pistolas e 2 fuzis. O que foi feito? Central Nacional de Rastreamento. Os números dessas pistolas, estavam apagados. O que normalmente acontece, né? Eles apagam a numeração das armas para que não tenha identificação delas. Aí, Central Nacional de Rastreamento. A Polícia Federal requisitou os dados da importação dessas armas. Croácia, certo? E aí encontrou um grande problema pela frente. Por quê? As polícias civis, em muitos estados, simplesmente não tinham nem tentado identificar, né, aquela arma. Infelizmente isso acontece. Apreendeu, tá lá, deixa pra lá. Mas ainda assim houve cooperação, né, das polícias civis. Algumas não tinham tentado e outras sim. Então começa aqui uma integração entre a Polícia Federal, entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e as polícias civis para tentar identificar essas armas que haviam sido apreendidas pela PRF numa abordagem na Bahia. Essas armas croatas. Beleza? Depois de todo esse rastreamento, chegaram a uma empresa, a IAS, uma empresa paraguaia de importação e exportação, International
Auto Supply é o nome dessa empresa. IAS, essa empresa paraguaia. Essa empresa paraguaia começou a funcionar como importação e exportação de veículos lá no Paraguai. Só que desde 2012, essa empresa já não trabalhava mais com exportação e importação de veículos. Ela passou a trabalhar com importação e exportação de armas. E aí eu te digo, essa empresa, a IAS, foi a empresa que mais atravessou armas para o Brasil. Essa abordagem foi em 2020, tá? Em novembro de 2020, pela PRF na Bahia. Vejam bem, novembro de 2020. Essa investigação terminou em 2023. É exatamente o que você está pensando aí. Ela começou lá na época da Covid, aqui no Brasil, com o governo Bolsonaro, tá? E ela terminou no governo do Lula, e quem finalizou essa operação foi o ministro Flávio Dino, hoje no STF. O que isso quer dizer? Isso não é uma crítica que eu estou fazendo. Pelo contrário, eu estou elogiando. Por quê? Aqui você percebe que teve integração, inclusive, entre dois governos antagônicos. Começou em um e terminou no outro. Uma coisa que dificilmente acontece. Normalmente, quando um governo muda, tudo aquilo que estava acontecendo no governo anterior é jogado para o canto. Dane-se, não fui eu que comecei, eu quero mostrar, né, que o meu é melhor. E é o que eu digo, política de segurança pública é política de Estado e não política de governo. Isso aqui é uma demonstração. Tudo começou em 2020 e essa operação finalizou em 2023 sob no Ministério da Justiça e Segurança Pública o comando do Flávio Dino, que agora está na STF, de um governo para o outro. Perfeito, porque o impacto dela no crime organizado foi muito grande. Porque essa empresa, a IAS, ela fornecia armas especificamente para o PCC e para o Comando Vermelho. Para o PCC e o Comando Vermelho, as duas maiores facções do nosso país. Vamos lá. Da PRF até a Interpol, olha que coisa linda. Por que a Interpol? Porque foi necessário uma integração com o Paraguai e com os Estados Unidos para saber de onde vieram essas armas. Essa empresa, de onde essas armas foram compradas, lá na Croácia. Vamos lá. Entre 2019 e 2023, rapaziada, 46 mil armas. 17 mil armas identificadas para o Brasil. 2.656 fuzis. De novo, entre 2019 e 2023, você pode olhar aqui a tela. Aliás, hoje, esse vídeo, essa tela aqui vai ficar printada no final dele. Então você pode tanto observar, printar aquilo que eu estou falando, quanto aguardar o final do vídeo. Lá tem a tela com todos esses dados aqui, tá ok? Fonte, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre 2019 e 2023, 46 mil armas. 17 mil para o Brasil. 2.656 fuzis. O que aproximadamente seria 3 anos de apreensões recorde no Rio de Janeiro. Aqui, ó. Olha só o tamanho disso. Então, boa parte dessas armas vieram para o Brasil. As buscas foram feitas. Deixa eu me posicionar melhor aqui, gente. No Paraguai, Brasil e os Estados Unidos. Quem acompanha o canal vai perceber que em um dos vídeos eu falo que o FBI, lá nos Estados Unidos, identificou um polo de exportação de armas, certo? Exportação de armas de maneira ilegal no sul da Flórida. E que lá
essas armas, em boa parte dessas armas estavam chegando ao Brasil, principalmente fuzis e principalmente carregadores com maior capacidade de municiamento. Ou seja, mais uma vez eu digo para vocês, olha aí, buscas no Paraguai, Brasil e Estados Unidos. Aconteceu um bloqueio só aqui no Brasil de 66 milhões de reais com o resultado dessa operação, tá? Vamos lá. 700 armas espalhadas em 48 cidades de 12 estados em 4 regiões do Brasil. De novo, 700 armas espalhadas em 48 cidades de 12 estados em 4 regiões do Brasil. Isso é um número muito grande, ou seja, o abastecimento dessas armas, ele era simplesmente enorme aqui no Brasil. Desde 2012, gente. Desde 2012. Atenção nos números, porque isso é bem grande. Um grande detalhe é como essa empresa, né? Essa empresa da sacanagem, essa empresa da exportação, essa empresa da importação de armas, né, de forma ilegal, né, que abastecia o Comando Vermelho e o PCC aqui no Brasil, como era essa estrutura dela. Uma empresa muito bem organizada, dividida em 4 núcleos. Entenda bem. O primeiro núcleo, o núcleo de importação, era aquele núcleo que recrutava os fabricantes de pistolas e fuzis. Núcleo número 1, era aquele cara que ia atrás, né, das empresas, dos fabricantes de armas, fuzis e pistolas. Número 1, primeiro núcleo. O segundo núcleo era o núcleo feito de armeiros. Esses armeiros se concentravam no Paraguai. Eles trabalhavam para essa empresa, para a IAS. E qual era a função desses armeiros? Eles apagavam as numerações das armas. Não apenas isso. Eles também modificavam os seletores das armas. Para que essas pistolas passavam a se tornar quase submetralhadoras. É o tal do kit rajada. Então a função dos armeiros era exatamente essa. Eles apagavam as numerações das armas, certo? E depois, as pistolas, eles modificavam os seletores para que elas fizessem rajada. E por quê? Por que, gente, isso aqui? Porque nós sabemos que o crime organizado aqui no Brasil, ele quer a pistola com o kit rajado. Olha só, monta esse quebra-cabeça aí. Aqui, os armeiros que trabalhavam para a IAS apagavam a numeração das armas. Show? Primeiro ponto. O segundo, modificava o seletor para que elas trabalhassem rajada. Ao mesmo tempo, que eu acabei de dizer para vocês aqui, que o FBI, lá nos Estados Unidos, identificou no sul da Flórida um polo de exportação de armas de forma ilegal, polo de tráfico de armas, certo? Onde a visão era o quê? Comprar os fuzis, né? As pessoas compravam os fuzis lá, compram os fuzis lá, eles vêm para o Brasil, em boa parte, tá? Abastecimento da América do Sul. Principal, Brasil, é claro, né? E também carregadores com mais quantidade de municiamento. Para que esses carregadores? Eles são utilizados nessas armas, porque o armeiro modifica o seletor, a pistola passa a trabalhar em rajada, mas precisa de um carregador que suporte a quantidade de munições. E aí esse carregador também vem dos Estados Unidos, certo? E aí você tem a famosa, exemplo, Glock rajada. Só que nesse caso aqui, eles também adaptavam essas pistolas que chegaram da Croácia, que foram apreendidas pela PRF lá na Bahia, numa abordagem comum na rua. Esse era o segundo núcleo. O terceiro núcleo era o núcleo de logística.
O que seria, Jefferson, um núcleo de logística? Bem, esse núcleo de logística ele é responsável pelos transportadores, certo? A mula, os transportadores, mas não apenas por isso. Esses transportadores precisam ter carros, veículos adaptados para o transporte dessas armas ilegais. Como? É isso que eu falo. Aqui, ó, a abordagem da PRF na pista lá na Bahia. Abordagem comum. Isso é muito importante. É muito importante a abordagem do policial militar na rua. Por gentileza, encosta o veículo. Por causa disso aqui, ó. Para achar isso aqui. O transporte da ilegalidade. Porque você fazendo uma revista legal no carro, você vai encontrar no painel, às vezes o painel é falso, às vezes não é falso, às vezes por dentro, na maioria das vezes, por dentro do painel eles colocam armas, dinheiro, drogas, dentro do painel, embaixo do câmbio, o câmbio é deslocado, certo? Na caixa de ar, na mala, embaixo do step, dentro do cilindro do kit gás, às vezes o cilindro do kit gás é mentiroso, é falso, não tem nada ali dentro. Desloca ele e dentro tem o armamento. Dentro de um tanque de combustível acontece muito também. Dentro do aro do step também acontece. Embaixo do motor, encaixado ali entre o motor também acontece. Forro do veículo, forro de portas. Gente, esse é o papel do policial vocacionado, do cara que está na pista ali. Por isso, não atrapalhe o trabalho do policial quando ele for iniciar uma abordagem. Ele não tem ferramenta melhor do que abordar. Esse é o trabalho, esse é o policiamento ostensivo. Ele começa dessa forma. Começou desse jeito. Esse porradão que foi dado nessa empresa, uma das maiores empresas, quiçá a maior empresa de tráfico de armas para o Brasil, começou numa abordagem comum. Foi da PRF, mas poderia ter sido da Polícia Militar também. Certo? Então, o terceiro núcleo da IAS, da International Auto Supply, era um núcleo de logística, responsável pelo transporte e o preparo dos veículos. Beleza? E aí, o quarto núcleo, e importantíssimo, era o núcleo financeiro, que lavava o dinheiro com valores transferidos para o Paraguai, do Paraguai, para os Estados Unidos e o leste europeu. Terminava aqui, no núcleo financeiro, lavando o dinheiro do Paraguai para os Estados Unidos e o leste europeu. Essa era a estrutura da IAS. Essa era a estrutura do crime. De uma das empresas, a empresa que mais traficou armas para o Brasil. Desde 2012, essa empresa traficava armas no Brasil. Vai perguntar, houve integração do Brasil, Paraguai e Estados Unidos. E os presos, né? E os presos? Bem, do Paraguai, os responsáveis por essa empresa, pela IAS, International Auto Supply, adivinha? Quem são os responsáveis? Quem eram os responsáveis? Um ex-comandante da Força Aérea e militares de alta patente. Esses eram os donos da IAS. Esses. Então, olha só, essa estrutura inteira, perceba bem como a integração fez sentido, integração entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e as polícias civis, é claro, algumas dando aquele mole de sempre, ninguém tá nem aí, cagou para a identificação das armas, mas outros foram vocacionados e participaram dessa operação também. Essa operação desmantelou uma rede
de tráfico de armas muito forte no Brasil, com alta distribuição de fuzis, que é o nosso maior problema. Esse é o nosso maior problema, porque hoje aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem nenhuma comunidade, nenhuma fração de estado que não tenha altíssimo número de fuzis. E aí, qualquer operação policial sempre tem como resultado o efeito colateral. O efeito colateral no cidadão comum, o efeito colateral no operador de segurança pública. Nós tivemos essa semana, infelizmente, mais um policial baleado e morto numa operação contra o Complexo de Israel e outras frações de estado em volta ali de Jardim América e Vigário Geral. Uma guerra que está acontecendo ali, mais uma vez, expansão territorial do Complexo de Israel, adentrando ali a Praça 2, que é um local com comércio muito alto, muito importante, né, comercialmente, e tentando ampliar até a Furquim Mendes, DIC, Beira Rio, FICAP, que são do Comando Vermelho. Então, no meio dessa guerra, houve uma operação da Polícia Militar para tentar conter, e um policial, infelizmente, do 41º Batalhão faleceu, se eu não me engano, na Furquim Mendes, um oficial da Polícia Militar, né, com uma carreira, inclusive, bem bonita, né? Infelizmente veio a falecer. Mais um efeito colateral. Nada disso deveria estar acontecendo. Operadores de segurança pública não deveriam morrer fazendo uma operação em nenhum lugar, seja numa área periférica, seja na pista, certo? Cidadão comum não deveria morrer, não deveria também ser um efeito colateral. Uma criança baleada, um adulto baleado, um idoso baleado. Isso não deveria acontecer. A operação atrapalha, por exemplo, as aulas, atrapalha muito. Mas o tráfico também atrapalha. O crime organizado também atrapalha, porque eles entram nas escolas. Aliás, infelizmente, em escolas que estão dentro das frações de Estado, as aulas são pouco frequentadas por esses alunos, porque o crime consegue aproximá-los daquilo ali ao invés que eles estejam nas salas de aula. Ou seja, tudo fica muito complexo com a presença do crime organizado, explorando o território das comunidades que eu chamo de frações de Estado. A fração de Estado, que o Estado provocou a fração de Estado. Na fração de Estado tem tudo que tem no Estado, e o Estado não gosta de admitir isso. Então, normalmente, essa culpabilidade sempre é dos órgãos de segurança pública. Mas a gente tem que ter atenção, porque a falta de aplicabilidade das políticas públicas atrapalha o serviço da segurança pública, atrapalha o trabalho do operador de segurança pública. Quando ele deveria estar fazendo policiamento ostensivo ou o investigativo em qualquer lugar. Mas o que acontece atualmente não é isso. Então toda essa expansão territorial que acontece de ponta a ponta no Brasil começa lá na Amazônia Legal, nos 9 estados e 772 municípios, hoje praticamente dominados pelo crime organizado, Comando Vermelho e PCC, até na exploração ilegal de ouro, com uma estrutura enorme, envolvendo políticos, envolvendo também operadores de segurança pública, porque é constatado que em locais onde o crime organizado explora ilegalmente o ouro, Pará, outros estados que fazem parte da Amazônia Legal, é constatado que as polícias, infelizmente, estão envolvidas. Um comandante da Polícia Militar foi preso numa operação contra a exploração ilegal de ouro, envolvido com uma facção do crime organizado. E aí, esse espaço de atuação ele reduz, porque trabalha a Polícia Federal com dificuldade. Você tem também o meio político envolvido nisso, parlamentares envolvidos nisso, pistas de pouso, que ao mesmo tempo essas pistas de pouso são utilizadas para o tráfico de armas, tráfico de drogas e também exploração ilegal do ouro. Tudo isso só acontece por causa das armas. E aí quando você vê uma operação que começa em um governo, acaba no outro, com esse resultado aqui, derrubando uma empresa que trabalhava ilegalmente
fazendo essa importação e exportação, né? Buscando fábricas de armamentos em outros locais do mundo. O cara foi achar lá na Croácia, uma fábrica na Croácia para poder comprar armas. E detalhe, essa fábrica na Croácia não tinha conhecimento do destino dessas armas, porque elas foram compradas legalmente lá. O trajeto, o transporte, o resultado dela, de tudo isso que era ilegal, mas não a compra lá. Ou seja, esses caras eram bem organizados, eles tinham um núcleo que buscava os melhores preços, as fábricas e tudo mais, outro núcleo de armeiros que modificava a identidade das armas, adaptava essas armas, um outro núcleo, né, de logística que tinha o escopo de observar o transporte e adaptação dos veículos, e um outro núcleo financeiro especializado em lavar o dinheiro ilegal, certo? Jogar esse dinheiro lá para os Estados Unidos e para a Europa. Tudo isso organizado por oficiais das Forças Armadas do Paraguai, todos com patentes bem altas, um inclusive ex-comandante da Força Aérea. Então, o crime só acontece porque tem alguém que faz conluio com ele. O crime só acontece porque ele tem facilidade para conseguir agir. Então, essa estrutura aqui foi muito bem feita. E antes de encerrar o vídeo, vou chamar a atenção aos estados. São poucos estados no Brasil, por incrível que pareça, que têm núcleos especializados em combate ao tráfico de armas. Paraíba, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Paraíba, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Todos eles têm polícias especializadas contra o tráfico de armas. Parabéns a esses estados, porque todos os estados deveriam ter núcleos especializados no combate ao tráfico de armas, porque se houvesse toda essa integração, essa quantidade de armas não estava circulando no Brasil. E o nosso problema diário, o nosso reflexo diário na violência urbana, na falta de sensação de segurança pública, é justamente a quantidade de armas que circulam de um lado para o outro. O tráfico de drogas não é o nosso maior problema. O nosso maior problema são as armas que estão nas mãos de todos que fazem parte do crime organizado. E vocês precisam entender uma coisa: seja o crime institucionalizado, seja o crime organizado, seja o crime comum, crime não tem ideologia. Crime não é ideológico. Crime explora o cidadão. Qualquer vertente do crime só serve para explorar o cidadão, seja um institucionalizado, ou seja, aquele que está dentro das instituições, aquele de colarinho branco, de terno e gravata, o crime organizado, aquele que está na fração de Estado, ou melhor, nas favelas, nas comunidades, e o crime comum, aquele que está nas ruas, roubando um telefone celular, um veículo. O crime, ele não tem ideologia. O crime serve apenas para explorar qualquer tipo de cidadão. Qualquer tipo de cidadão. Vamos fazer a aplicabilidade das políticas públicas? Show! Show! É papel do Estado a aplicabilidade das políticas públicas. Para quê? Para evitar que aquele indivíduo tenha necessidade de entrar para o mundo do crime. É papel do Estado proporcionar um ambiente que não deixe o crime acontecer. Também é papel do Estado prevenir o crime. É papel do Estado, quando o crime acontecer, resolver esse crime. Também é papel do Estado. Isso é papel do Estado. Essas três vertentes são de responsabilidade do Estado. Show! Mas o crime não tem ideologia. Não deve ser endeusado. Não existe crime bom. Todo crime é ruim e prejudica o cidadão. Prejudica também a nossa balança socioeconômica. Atrai pobreza ao invés
de atrair uma produção de riqueza para o próprio indivíduo, para que ele cresça dentro daquilo que ele tem como objetivo, que ele mereça. Para poder existir igualdade, essa balança tem que estar quase equilibrada, tem que estar equilibrada, e nesse equilíbrio o crime tem que ser pequeno, porque senão ele proporciona esse grande desequilíbrio que nós vivemos agora. Jefferson Arocho, um barco remando contra a maré.